Bom dia, bom dia. Estamos hoje aqui para nós continuarmos a nossa caminhada aí em back-end. Beleza? Todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Vamos continuar então. Que horas acaba? A gente nem começou, você já está perguntando que horas acaba, mano? Sério mesmo? Assim vai bem. Bom, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje com a parte de programação em Python. Todos vocês hoje já estão com a conta do GitHub. Todos vocês hoje já têm a sua área do GitHub pronta para trabalhar. A gente vai ativar essa área, entrar nessa área e começar a trabalhar lá dentro para vocês entenderem como que funciona, né? Literalmente a gente vai começar a programação hoje. O conceito dessa programação eu vou trabalhar com vocês, vai ser um pouco diferente do convencional. O convencional seria, o cara fica na teoria um bom tempo, explicando o que são as coisas, e depois que na teoria você tem esse conhecimento, você parte para a programação. Eu vou fazer um pouco diferente. A gente vai começar na programação e durante a programação a gente vai tendo a teoria das situações. Pessoal, vamos focar aqui, sabe? Isso vai fazer diferença para vocês. Bora lá então? Bom, inicialmente o que vocês vão fazer é entrar no GitHub, todo mundo já tem sua conta, loga lá. Todo mundo loga lá no GitHub. Dentro do GitHub, todo mundo já lá? Dá o positivo aí que já estão prontos para a gente continuar. Bom, ninguém respondeu, então significa que devem estar já no lugar. Então agora a gente vai dentro do CodeSpace. Dentro do CodeSpace a gente vai ter as nossas áreas de trabalho, obviamente. Eu estou apenas renomeando uma área de trabalho, que é para a disciplina de vocês. Para vocês iniciarem a área de trabalho de vocês vão fazer o seguinte. Logo que vocês entram, vocês vão ter esses modelos aqui, ó, preparados. Vocês vão clicar no modelo Blank, tá? Esse é o modelo que a gente vai trabalhar, a gente não vai utilizar nenhum dos outros agora. Esse aqui é um modelo simples, bem pequeno, só para a gente começar a trabalhar. Clicando nele, ele vai abrir algo assim para vocês, só que claro, o meu já está com... Pode ter alguma coisa dentro dele, o de vocês pode não ter nada. Tem que aguardar ele montar a máquina, né, que ele está subindo a máquina nesse momento. E vejam que aqui no caso eu já tenho todo um ambiente preparado para a gente poder trabalhar, para a gente poder resolver os nossos problemas
Eu vou explicar um pouco do ambiente do Python para vocês lidarem com ele. Acredito que isso é uma coisa que vocês não viram ainda. E nós precisamos lidar com isso porque esse é o nossa forma de desenvolver, nosso ambiente de desenvolvimento. Obviamente aqui eu já tenho algumas coisas desenvolvidas aqui, eu tenho um ambiente virtual criado, eu tenho aqui um arquivo de requirements, que é um arquivo que vai informar quais são as bibliotecas que eu preciso carregar para poder trabalhar com a minha área de trabalho. Isso não é a realidade do ambiente de vocês, tá? Isso não é essa a realidade. O que eu vou fazer, eu vou apagar tudo que tem aqui. Estou apagando tudo que tem nessa área de ambiente. Então agora eu não tenho mais nada aqui. É uma área de ambiente totalmente zerada, como está a área de vocês. É desse jeito que vocês vão ver a área de vocês sem nada dentro. Bom, quem já lidou com Python aí, dá um positivo. Quem já viu, ou até mesmo comigo, já teve uma noção do que é o Python, dá um positivo aí. Mas quem não sabe, não viu, não tem certeza de nada, está bem desconectado em relação ao Python, pode dar um negativo aí que eu preciso medir qual é a febre aí de vocês. Todo mundo já viu alguma coisa então? Perfeito. Então não estamos lidando com pessoas que nunca viram nada. A gente pode ser um pouco mais rápido porque você já tem os conceitos. Bom, vamos lá. Python é uma linguagem baseada em runtime. Isso é, eu preciso do Python para poder rodar as coisas que são de Python. Diferente de outros tipos de linguagem, que o resultado final é um código executável, né? Então você tem realmente um programa, né? Um software ali criado dentro da tua máquina. O Python, ele pode trabalhar com o que a gente chama de script, que é um arquivo que tem comandos e ele simplesmente executa aqueles comandos usando o interpretador. Linguagens semelhantes ao Python, por exemplo, a gente tem PHP. PHP também é uma linguagem que também trabalha com scripts, né? Ele tem um servidor, onde ele executa as coisas que estão no servidor, mas tudo que está lá são scripts, são simplesmente arquivos que você pode abrir, alterar o arquivo e executar esse arquivo. Python tem esse mesmo perfil. Runtimes, então, são executores desses scripts. Então, às vezes, quando você fala que você vai fazer algo em Python, às vezes você não diz sistema, programa, você acaba dizendo script. Ah, vou criar um script em Python aqui que resolve o meu problema. Por quê? Porque é algo aberto, qualquer um vê, qualquer um pega, qualquer um executa. Não é algo compilado, algo travado. Por exemplo, se eu for trabalhar em C, eu tenho que compilar as coisas do C para ele se tornar um executável para a linguagem e aí sim ele roda sozinho. Eu não preciso dos executores do C para rodar um programa compilado, porque o programa compilado dentro dele já vão os executores. Mas uma das diferenças que o Python tem do PHP, por exemplo, que é uma outra linguagem de script, é que o Python pode ser compilado. Então, um programa que você faz em Python, você pode sim compilar, ele virar um executável e rodar na máquina ou no sistema operacional para qual você compilou. Então, você pode, por exemplo, compilar um programa num Python que é em Windows e executar esse programa, né? Ele vai ser um arquivo .exe, né? O executável do Windows. Em Linux, a gente não tem extensão de arquivo executável, é uma característica, né, do arquivo, não é uma extensão. Ele pode sim se tornar um arquivo binário que é executado pela máquina também. Tá? Então essa é uma das diferenças que a gente tem das tantas igualdades que existem entre Python e PHP. Por ele ser uma linguagem de script, então ele tem uma estrutura bem simples de trabalhar, ele não é complexo. A complexidade está na resolução do teu problema e não na linguagem. A linguagem não é natural, obviamente, não é uma linguagem natural, mas é uma linguagem que você tem que aprender. Você aprender uma linguagem de programação é a mesma coisa, é semelhante você aprender uma outra língua.
Você tem que realmente aprender para saber falar aquela linguagem. E isso vem com o treino. Você não aprende inglês, por exemplo, simplesmente lendo. Você tem que falar, você tem que conversar para você ir aprendendo também. Então você tem que ter sim a parte da leitura, entender um pouco da gramática e tudo mais, mas você tem que realmente falar, porque se você não falar, você não sabe. Além de falar, você tem que escutar, né? Já quando a gente lida com linguagem de programação, a gente tem uma situação em que você tem que entender. Não é uma linguagem falada, mas você tem que praticar. A prática te leva ao melhorar da linguagem em si, de você codar aquela linguagem, isso vai melhorar, como também você ganha uma outra skill, que é uma skill de lógica. Você acaba melhorando a lógica da resolução de problemas. Isso é extremamente importante, porque é justamente isso que faz você resolver as coisas. E quando você sobe a tua skill de lógica, naturalmente você está se preparando para qualquer linguagem. Então é como se fosse uma linguagem mãe. Se a gente fosse fazer uma analogia, é como se você tivesse que aprender linguagens que são baseadas em latim, só que você aprende o latim primeiro. Então, lógica para nós é como se fosse o latim em relação ao nosso português. E do latim derivou-se outras línguas. Português, por exemplo, que a gente pode chamar, vamos fazer uma analogia, que fosse Python. Derivou o italiano, que a gente pode fazer uma analogia como se fosse o PHP. Então veja, quando você aumenta a tua skill numa linguagem e você com o tempo trabalha com essa linguagem, você aumenta a tua skill na lógica, que é a linguagem mãe. Você aumenta o português, automaticamente você começa a compreender melhor o latim, porque você está estudando o português com profundidade. E é isso que acontece. A linguagem que está para todas as linguagens é a lógica, que não é uma linguagem em si, mas sim uma forma de pensar em que você consegue resolver os teus problemas, resolver os problemas que você está enfrentando, justamente baseado nessa linguagem mãe, que é a lógica. Você sendo bom de lógica, não interessa a linguagem. Eu sempre falo para os meus alunos que eles têm que ser bons em lógica. Claro, você tem que ter uma linguagem que você domina para você realmente fazer as coisas e ter um portfólio. Mas a tua grande skill é ser bom em lógica. Porque você sendo bom em lógica, não interessa a linguagem que você vai trabalhar. Você vai conseguir resolver. Porque daí você só precisa entender a linguagem. Você não precisa aprender a lógica. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim: monte para mim uma calculadora em Python. Chegar para você e falar: monte para mim uma calculadora em PHP, com a suíte do PHP, PHP, HTML, JavaScript, que seja. Monte para mim uma calculadora em TypeScript, ou em Next, ou, sei lá, em C++, em C Sharp. Se você for a pessoa que estiver preso na linguagem, de todas as que eu falei, se você só conhecer uma, você só monta a calculadora na linguagem que eu te falei. Agora, se você for bom em lógica, isso é, que está um nível acima disso, você só precisa fazer uma conversão da lógica para a linguagem que você quer. Então eu posso trabalhar na calculadora logicamente, isso é, pensando como a calculadora tem que funcionar e as funções que ela tem que ter, o que cada função tem que fazer, e depois eu só converto isso para a linguagem que está sendo pedida. Então essa é a grande vantagem de você entender lógica. Você não vai apanhar de resolver um problema. Você não vai apanhar da resolução do problema. O que vai acontecer é que se você estiver lidando com uma linguagem que você não conhece, você tem que adaptar o teu código àquela linguagem. Mas é extremamente importante que você domine uma linguagem pelo menos,
para você poder fazer referências, analogias. Por exemplo, eu sei que tem algumas funções em PHP que não existem em outras linguagens, mas são funções extremamente importantes, como por exemplo, em PHP, a ArrayMap, né? ArrayMap. Se você usa esse tipo de função, você sabe para que ela funciona e você sabe o quanto ela te ajuda quando você precisa replicar a ação de uma função dentro de um array. Perfeito. Aí você vai para uma linguagem, por exemplo, JavaScript, que não tem essa função. E você precisa resolver desse jeito, porque você sabe que daquele jeito vai funcionar e vai ser rápido. Então o que você faz? Você constrói essa função para o JavaScript, gera uma biblioteca para você, e essa biblioteca sempre vai ter essa função disponível. Isso é uma função que não existe na linguagem JavaScript, mas você constrói, por quê? Porque ela já é uma função que resolve muitos problemas da linguagem quando você está trabalhando com PHP. Os problemas de linguagem, assim, os problemas que devem ser resolvidos, são sempre os mesmos, eles não são diferentes. Só muda a linguagem. E cada linguagem que tem uma forma diferente de você trabalhar. Então, se você tem justamente essa visão de como resolver em uma das linguagens, você pode converter para qualquer outra. Ou procurar se existe uma equivalente naquela linguagem para você utilizar. Então, aprendam uma linguagem e sejam bom nela. E depois você pode converter esse teu conhecimento para qualquer outra linguagem e você não vai sofrer. E assim você aprende a programar de forma rápida qualquer outra linguagem. Mas perca tempo em uma linguagem só. Tá? Pelo menos, né? Para iniciar uma linguagem. Tome ela como padrão. Espero que seja o Python, que é uma linguagem bem aberta, você consegue fazer muitas coisas. E aí depois você sobe para qualquer outro tipo de linguagem e você vai se dar bem em qualquer outra. Tá? Fica a dica aí para vocês. Beleza, então. Então vamos voltar lá na nossa tela. Explicado o que é runtime, explicado toda essa parafernália de linguagem, o que faz, o que não faz e assim por diante. Agora a gente começa a trabalhar. Nesse nosso ambiente, deixa eu crescer ele um pouquinho aqui, ver se consigo aumentar. Não consigo aumentar, deixa eu ver aqui. Alô? Oi. Aqui eu consegui. Deixei um pouquinho maior aí para vocês acompanharem. Diminuir aqui. Bom, essa linguagem, essa interface do VS Code, acredito que muitos de vocês já têm uma certa intimidade com ela, já sabem como funciona. Aqui não é diferente. A única coisa é que nós estamos trabalhando numa VM. Uma coisa importantíssima, eu vou falar agora, né? Porque quando chega o horário de vocês sair, vocês evaporam da sala e aí vocês vão tomar um belo prejuízo por causa disso. Sempre que você estiver no CodeSpace e tiver que sair, você vai voltar na tua tela principal do CodeSpace e você vai verificar que nessa tela tem esse ativo escrito aqui, ó. Significa que esse CodeSpace está ativo, está consumindo as tuas horas. Você tem 120 horas no mês para poder usar de forma gratuita. Então, antes de sair, você vem aqui e fecha, dá um stop nesse CodeSpace. Se você não fizer isso, teu CodeSpace vai ficar aberto até a próxima vez que você for mexer. E aí você vai perder os horários ou as 120 horas que você tem para a gente poder trabalhar, que é mais do que suficiente para a gente poder trabalhar e fazer tudo o que a gente precisa. Só que vocês têm que ter esse cuidado, né? Bora lá então. Nessa interface, então, aqui eu controlo toda a estrutura de arquivos. Nessa área é onde eu faço o meu código e essa área é minha área de terminal quando eu preciso executar coisas. Como eu falei, Python, ele trabalha baseado em runtime, então sim, eu vou ter que digitar coisas para poder ele executar. Ele não é algo que se execute sozinho, beleza? Então vamos lá, criar o primeiro arquivo aqui, simplesmente cliquei aqui, novo arquivo, ele já colocou na minha estrutura root desse diretório, eu vou criar um arquivo chamado início.py, qualquer nome. Para mim não importa tanto o nome, importa o conteúdo. A partir do momento que eu criar esse arquivo, vocês percebam lá que ele já abriu o arquivo, já colocou aqui a linha 1,
Aí está dizendo aqui alguns detalhes aqui que me ajudam dentro dessa interface, né? Eu não vou utilizar isso agora, mas de qualquer forma eu tenho aí. Bom, para eu escrever alguma coisa em Python, a primeira coisa que a gente tem que fazer e entender é que existe uma lei dentro da área de programação que toda vez que você lida com uma linguagem que você nunca mexeu antes, você tem que dar um olá mundo para essa linguagem. Ou seja, você tem que escrever um olá mundo para você não ter o problema de não aprender essa linguagem. Porque o que falam é que se você não fizer o olá mundo, você vai ter uma maldição que não vai aprender a linguagem. Então, para vocês, né, que acreditam nisso, né, e eu estou passando a bola para frente, né, porque é só uma questão de cultura, deve mesmo, a gente vai fazer o olá mundo. Para isso acontecer, eu tenho que imprimir. Imprimir significa print na tradução básica. Olha lá, ele já até escreveu, ele já sabe, parece que está escutando a gente, né? Mas nós vamos escrever em português. Alô, mundo. Opa! Feito isso, salvo o arquivo, ele já salva automaticamente, e eu vou rodar esse alô mundo. Como que eu rodo esse alô mundo? Ele, Python, como a gente falou, é um runtime, então eu preciso chamar o Python, né, chamar o executor do Python para poder rodar o meu script em Python, que é o que eu estou escrevendo. Então eu digo lá, Python, Python 3, para a gente ter certeza que está pegando o Python específico dessa versão, e o nome do meu arquivo, início.py. Se eu der um Enter, ele escreveu lá, alô mundo, né, conforme manda a tradição de desenvolvimento. E que horas que é o intervalo deles? 10, não, eles têm 5 Tá, então em 5 minutos a gente já libera vocês, né? Apesar que já teve bastante gente que saiu, mas fazer o quê, né? Quem fica tá ganhando. Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu? Chegou nesse ponto, escreveu o alô mundo ou olá mundo, tanto faz. Aqui eu estou mudando para olá. Eu vou rodar de novo. Tá lá, olá mundo. Dá um positivo aí, ou melhor, me dá um negativo quem não conseguiu. Pessoal, funciona assim. A gente já tem a dificuldade da distância, de estarmos, né, nesse formato, que eu sei que para vocês é complicado, tem muita gente que está bem longe, né? Tem turmas aí que estão bem distantes da gente aqui. E eu preciso da colaboração de vocês, sabe? Se vocês não interagirem comigo, eu entendo que deu tudo certo, que vocês conseguiram, e eu vou seguir em frente. Aí depois não adianta falar ou reclamar que não aprendeu. Mas se eu peço a colaboração de vocês, me indiquem se entenderam, se aprenderam, se estão com dúvida, vocês têm que interagir comigo. Senão eu toco para frente e daí vocês correm atrás que nem os loucos tentando me alcançar. Todo mundo chegou aqui no Olá Mundo? Conseguiram fazer o Olá Mundo? Obrigado, Natan. Quem não conseguiu, está com problema, não sabe nem onde, como abrir o CodeSpace, se perdeu, eu preciso que vocês me indiquem. Eu preciso que vocês falem aí com o professor mediador. Caso o professor mediador não tenha ainda, não saiba ou não tenha ainda o conhecimento inteiro, a gente passa para ele poder botar vocês dentro do ambiente. Acredito que todos os mediadores já estão bem cientes porque eles já viram isso. Então, beleza. Da mesma forma que eu posso imprimir algo, que é o print, eu posso perguntar algo, que é o input. Então aqui, por exemplo, já aproveitei o meu
preenchimento de código e coloquei ali, pressione Enter para continuar. Se eu executar esse código, então agora eu estou aqui no terminal, vou dar um Python início lá de novo, veja que ele escreveu Olá Mundo, escreveu pressione Enter para continuar e está parado ali, ele não liberou o prompt para mim, isso é, ele não chegou no final. Enquanto eu não apertar Enter, ele não vai para o final. Apertei Enter, ele terminou o meu código. Dessa forma, eu posso coletar informações. O input, na verdade, ele não serve para apertar Enter para continuar. Isso é uma forma de você utilizar ele. Mas você pode utilizá-lo, sim, para coletar informação. Vamos fazer isso agora. Então, eu vou criar uma linha abaixo novamente. Vou colocar lá, input, digite algo e pressione Enter para sair. Veja que agora são dois comandos de pressionar Enter. Eu vou mudar aqui a minha chamada e eu vou botar um clear aqui na frente para toda vez que eu chamar ele limpar a tela e não ficar com essa sujeira na tela para a gente poder enxergar melhor. Então agora sempre será assim, ele vai limpar a tela antes de imprimir para mim. Então ele botou lá Olá Mundo, conforme está no nosso código, colocou pressione Enter para continuar, que é a nossa segunda linha aqui, e colocou, vou pressionar o Enter, e agora ele vem, digite algo e pressione Enter para sair. Vou digitar algo, blá blá blá. Digitei qualquer coisa, dei o Enter, ele saiu. Isso que eu digitei, eu não guardei em lugar nenhum. Eu simplesmente digitei e ele se perdeu. Mas eu posso guardar. E agora, eu vou liberar vocês para o intervalo. Na volta, a gente vê justamente como guardar isso. Como a gente pode guardar essa informação e poder trabalhar. Beleza então, gente? Bom intervalo para vocês. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Boas, pessoal. Vamos continuar. Não posso ficar esperando, porque na verdade, se eu esperar, vocês que ficam no prejuízo. Sei lá, minha CodeSpace acabou desligando, está ligando de volta. Está chegando aqui na tela. Eu acho que já terminou. Tá, não, ainda está ativando. Eu vou mandar instalar essa extensão aqui, porque eu sei que a gente vai usar direto. Essa extensão aqui ela vai ajudar a gente a depurar as coisas e fazer os detalhes da linguagem. Isso é, eu estou instalando no meu CodeSpace, né? Então lá, atualização automática, tudo bonitinho. Vamos voltar à nossa situação ali. Então o que a gente tinha visto até ali a hora do intervalo foi que eu consigo printar, que a gente fez o Olá Mundo, consigo colocar comandos que me façam interagir com o meu código, que nesse caso foi o que a gente utilizou aqui. Ó o microfone. E com isso eu consigo informar e colocar para dentro do nosso programa, do nosso script, informações. E ficamos no intervalo justamente nesse momento em que eu posso carregar essas informações, mas a gente não fez e nós vamos fazer agora. O que eu vou fazer agora, eu vou tirar essa segunda linha, tirar essa linha, a gente não precisa dela. Na primeira linha, eu vou deixar o Olá Mundo mesmo, como se fosse nome do sistema ou coisas do gênero, deixa lá. E aqui eu vou dizer, digite algo e pressione Enter. Só que agora nós vamos colocar diferente, digite seu nome e pressione Enter. Para eu digitar o nome, eu preciso guardar isso em algum lugar, porque eu vou ter que trabalhar com isso. Então, se eu simplesmente digitar do jeito que está aqui e executar, vou executar aqui para vocês verem. Digite seu nome e pressione Enter. Ele não fez nada. Mesmo se eu digitasse,
que eu não acabei não digitando, né? Só pressionei Enter direto, digitei qualquer coisa aqui, ele não fez nada com essa informação. E a gente precisa justamente fazer algo com essa informação. Andrei, por favor, se você não está querendo levar a sério a aula, né, a gente toma as providências. Então, beleza. Para a gente justamente trabalhar e fazer ele captar essa informação e guardar essa informação, é muito fácil. Eu preciso criar uma variável. E o que é uma variável? Então eu vou dar o nome aqui, por exemplo, de abacate. Abacate é igual a input, blá, 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 blá. Mas, professor, abacate? Sim. Você pode dar o nome que você quiser para a tua variável. A variável é tua. Você chama ela como quiser. Ah, mas então eu posso inventar uns nomes nada a ver, umas letras nada a ver, umas palavras que não existem? Pode. Isso aí não tem nenhum problema. Abre para mim agora, por favor. O que funciona é assim, ó. Prestem atenção. Entendam que quando eu preciso guardar informações, eu tenho que ter onde guardar essas informações. Isso em tudo. O final disso pode ser o banco de dados, onde ele vai persistir esses dados e você poder trabalhar com eles depois. Mas de qualquer forma, o teu código tem que ter onde guardar essas informações. Isso é fundamental. O lugar, o objeto que existe para justamente guardar essa informação chama variável. É o nome desse objeto, variável. E variável, ele pode ser de várias formas. Ele pode ter de escopo fraco ou forte. Fraco. Quando uma variável pode receber qualquer tipo de informação e ela pode mudar no meio do caminho. Então, por exemplo, eu digo que a variável abacate ela vai receber exclusivamente caracteres gerais. Se eu declarar isso antes, ela vem com escopo forte. Se eu não declarar, que é como eu fiz aqui, eu simplesmente coloquei abacate recebe alguma coisa, ela vem no escopo fraco, que pode ser alterado. Isso é, eu não defini que essa variável só vai trabalhar com determinado tipo de dado. Então, uma variável só trabalha com números. Que tipo de números? Números inteiros. A outra variável trabalha com números de ponto flutuante, que é os que têm casa decimal. E assim por diante. A gente tem que entender que a forma que você declara, a forma que você trabalha com isso, vai fazer diferença no teu código. Porque tem coisas que você vai poder mutar ou mudar, né? São variáveis mutantes, e outras não. Encarem a variável como uma caixa. Ela é uma caixa que não contém nada. A partir do momento que eu coloco isso no código, essa caixa ela pode receber informação. E dependendo da caixa, pode receber informação e depois ter outro tipo de informação. E dependendo da caixa, só recebe aquele tipo de informação. Fazendo uma analogia. Pense numa caixa em que eu vou fazer uma mudança da minha casa e eu preciso tirar os pratos e as louças do meu armário, da cozinha, para poder colocar nessa caixa. Eu estabeleço que primeiro eu vou colocar os pratos nessa caixa. Então eu vou lá e pego os pratos e começo a colocar os pratos, achando que aquela caixa vai ser suficiente para os meus pratos. E realmente ela foi. Couberam todos os pratos e ainda sobrou espaço. Aquela caixa que estava preparada para receber pratos, ela passa a receber pratos e passa a receber xícaras também. Veja, eu não defini o escopo dessa caixa. Então ela pode receber qualquer coisa, como pode receber panelas ou outras coisas mais, eu não defini. Agora, a partir do momento em que eu pego essa caixa, pego aquele canetão e escrevo somente pratos, eu coloco a caixa lá e descarrego os meus pratos dentro.
Mas olha, cabe mais coisa aqui dentro. Não, mas nessa caixa é somente pratos. Qualquer outra coisa eu tenho que colocar em outra caixa, não mais nela. Então isso é um escopo forte e um escopo fraco. Forte não permite outra coisa, fraco permite você colocar outras coisas além daquilo que você iniciou colocando. Perfeito? E a nossa variável é a caixa. E eu posso dar um nome para ela. Qualquer nome. Desde que eu sempre trate ela por esse nome. Como aqui eu dei o nome de abacate, ela sempre vai ser tratada como abacate. Não vai ter outro nome. Vai ser abacate. E quando eu falar abacate, significa tudo que está dentro daquela caixa. Veja o que tem para mim na caixa abacate. Veja o que tem para mim na variável abacate. Veja o que tem para mim em abacate. Eu estou falando do mesmo lugar e o conteúdo que nele contém. Vamos voltar lá no código. Então, vendo lá. Então eu digo que digite seu nome e pressione o Enter para sair. E isso eu vou colocar o resultado dessa coleta dentro de um lugar, de uma variável chamada abacate. Abacate será a nossa caixa. Eu posso colocar o nome que eu quiser, certo? Só que apenas colocar o nome lá dentro não tem muito sentido, porque vou colocar o nome e vou fazer o que com esse nome? Então eu tenho que ter alguma coisa para fazer com esse nome. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, eu vou colocar agora uma impressão, até logo, abacate. Só que percebam que o meu abacate aqui é o mesmo daqui. Só que aqui eu estou imprimindo abacate, mas quando eu uso esse formato, significa que eu estou querendo o conteúdo de abacate. Eu não quero a caixa, eu quero o conteúdo da caixa. E com isso, vamos executar agora. Eu vou colocar aqui no topo um clear, para ficar mais limpa essa minha tela de baixo. Então ele colocou lá, olá mundo, que é conforme está o nosso código. Né? Vou tirar essas linhas aqui para ele ficar mais apertado ali, para a gente poder enxergar melhor. Olá mundo, é a primeira linha. Segunda linha, abacate é igual a input, blá blá blá. Então ele está dizendo aqui, ó, digite, pressione Enter, digite seu nome e pressione para sair. Então eu vou digitar aqui, ó, seed. Vou dar um Enter. Até logo, seed. O conteúdo que eu coloquei em abacate, ele imprimiu lá no final. Então eu consegui trabalhar com esse conteúdo. O que acontece aqui, e uma das pegadinhas que a gente tem, que eu estou marcando ali, é esse igual. Esse igual único não significa igual. Isso significa recebe. Receba. Esse igual significa recebe. Então, quando eu for ler essa linha, ou explicar essa linha para alguém, eu não vou falar que abacate é igual ao input de um nome. Eu vou falar que abacate recebe um nome. Quando é igual, não é este símbolo que a gente usa. Ele é um pouco diferente. E nós vamos ver lá na frente, quando a gente for ver a parte de cases, né? Ah, se for isso, se não for, se isso, faça aquilo, se não for, faça tal coisa, se não, faça tal coisa. Então, nessa hora, vocês vão perceber a diferença, e isso é extremamente importante, porque se você escrever errado nas condicionais, né? Nas condicionais, se você escrever errado, o teu código vai falhar. Aqui, quando abacate, a variável, recebe o conteúdo de alguma coisa, a gente usa um igual, da forma que está escrito ali. Então, como dizer isso? Abacate recebe o nome. Só que nós vamos ampliar isso aqui. Agora, nós vamos fazer um outro input, que nós vamos chamar de banana. E essa banana, ela vai receber
digite um número. Aqui eu posso até deixar mais bonitinho, fazer assim, ó, como se ele estivesse esperando. Digite seu nome, por exemplo, eu posso colocar aqui 2 pontos e apagar tudo isso aqui, que eu não vou usar, e botar um espaço aqui para ele ter esse espaço na tela. Isso é a parte de organização, que com o tempo você vai entendendo como funciona. Aí alguém pode me perguntar, mas professor, a gente vai ter que programar desse jeito, parece tão antigo, não é assim que é feito hoje. Sim, não é assim que é feito hoje, não. O que acontece é o seguinte, vocês precisam entender o funcionamento do básico para poder ir para o avançado. Para eu, por exemplo, programar numa interface, isso é, eu ter uma interface de trabalho, com botões, com caixinhas e com tudo mais, a base de como pegar uma informação, de printar uma informação e de trabalhar com as informações, isso não muda. Muda a interface, mas a forma de trabalhar não. A mesma forma que a gente está usando aqui para trabalhar com os dados é o que você vai usar mesmo numa programação que seja visual. Não vai mudar. Mas a gente tem que aprender isso aqui. Então não encarem vocês estarem usando essa tela de terminal como uma coisa passada ou uma coisa ultrapassada, bem pelo contrário. Vocês estão aprendendo justamente como funciona para poder não apanhar quando chegar na parte mais complexa das coisas, tá? Então eu botei lá, abacate recebe, digite seu nome. Banana recebe, digite um número. Agora eu vou... Aqui, o meu Copilot já até colocou, né, o próximo passo, né, ele está ligado à inteligência Copilot do GitHub. Então, conforme você vai digitando, ele já vai meio que entendendo o que você quer fazer, que é o que está acontecendo aqui. Como eu digitei um nome, mandei imprimir um nome, e pedi agora para digitar um número, ele está falando, ó, o número que você digitou foi tal, beleza, vamos usar esse código aqui, já está pronto, facilita para nós. Não preciso escrever a mesma coisa. E vou rodar isso. Então, olá mundo, veja que já mudou a aparência do que eu tinha feito. Veja que está, digite seu nome, 2 pontos, um espaço, e daí para eu digitar o nome. Ficou mais apresentável do que estava antes, né? Digite um número. Aí eu vou digitar lá, número 35, por exemplo. E olha lá, até logo, Sidney, você digitou o número 35. Veja que eu posso coletar várias informações, colocar essas informações dentro das caixinhas das variáveis. Obviamente hoje eu estou falando assim, de uma maneira mais lúdica, mas daqui para frente a gente começa a mudar isso. Quando eu falar variável, você já tem a ideia do que é. Eu não preciso lembrar vocês que é uma caixinha, que a gente pode colocar objetos lá dentro, botar dados lá dentro, que ela pode ser forte ou pode ser fraca e assim por diante. Né? Então, hoje, em certos pontos é lúdico, mas daqui para frente deixa de ser, porque querendo ou não, nós somos profissionais e temos que lidar como profissionais. Hoje estou apresentando isso para vocês. Bom, veja que eu imprimi o nome, imprimi o número, mas professor, começa a ficar chato, porque daí eu tenho que lembrar que banana é um número, que abacate é um número, e se você colocar mais coisa aí? Pois é, eu poderia chegar aqui, ó, e escrever assim, laranja recebe, por exemplo, digite um multiplicador. E ele vai ser laranja. E aí, o multiplicador que você digitou foi laranja, está aqui embaixo. Beleza? Se a gente rodar isso, digite seu nome, digite um número, 52, digite um multiplicador, 3. Então, você digitou até logo, você digitou 52, o número, e o multiplicador foi 3. Vamos trocar isso aqui. Vamos começar aqui como
outra coisa. Código de teste. E olhem aqui que interessante. Perceba que fica ruim às vezes de você lidar com as entradas, porque elas ficam bem fora de posicionamento e tal, e a gente pode melhorar isso. Como? A gente pode, por exemplo, pegar aqui a maior frase. Primeiro, eu deixo todo mundo alinhado. Veja que todo o input está alinhado, isso é, ele sempre vai começar no mesmo lugar, todas as frases. Mas olha como o multiplicador está longe, né? Então eu posso, por exemplo, trazer esse cara na mesma posição. Isso, claro, é um pouco de organização de código, para te ajudar a fazer as coisas de uma maneira mais fácil, ficar um pouco melhor para você trabalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso tirar esse até logo, colocar assim, Sidney, vírgula, né? Ou nome, vírgula, né? Nesse caso, abacate, vírgula. O número que você digitou foi, eu posso botar um espaço aqui e deixar todo mundo junto. E a aparência disso começa a ficar um pouco melhor para a gente trabalhar e para a gente ver as coisas. Então, lá, digite seu nome, Sidney. Digite seu número, 68. Digite multiplicador, 2. Veja que já ficou um pouco melhor, fica um pouco mais agradável de se ver. Você consegue bater o olho e identificar exatamente o que entrou e o que saiu de informação. Ah, você pode melhorar isso? Pode, claro que pode. Por exemplo, aqui na frente do meu nome, eu posso botar um /N. Botando esse /N, o que vai acontecer? Ele vai pular uma linha na resolução ali na hora de imprimir. Digite seu nome, Sidney. Digite um número, 5, um multiplicador, 1. Olha lá, ele pulou uma linha. Eu já começo a organizar o código na hora de trabalhar. E isso, para quem for trabalhar, quem curte ciência de dados, é muito importante, porque ciência de dados, normalmente, você vai trabalhar nesse tipo de interface. Para coletar os dados, para poder tratar, às vezes para validar a informação. O teu código está rodando, ele vai parar um momento e vai perguntar, ó, tá válido até agora, precisa de alguma correção? Isso você vai programar, mas tudo vai ser nesse tipo de interface. Você não vai perder tempo programando uma interface web, programando uma interface gráfica, às vezes para fazer uma análise que realmente o que te vale é um número que vai sair lá no final. Então não vale a pena você empenhar um monte de código, um trabalho absurdo para você gerar um código lá no final. Roda na interface texto mesmo. O que te interessa é um número. E é isso que vale, entendeu? Não vale a pena você perder todo o tempo de programação para isso. Colocando interface onde não tem necessidade. Beleza? Vamos avançar um pouco mais e mostrar um pouquinho mais para vocês. Então eu tenho abacate está meu nome, laranja está um número, não, banana está um número, laranja está um multiplicador. Cara, começa a ficar difícil isso, né? Uma das regras que a gente tem na programação é use as variáveis da forma mais natural possível para você poder entender o que é quando você está vendo no teu código. Então chamar essa variável de abacate, de banana e de laranja funciona? Funciona. Todo mundo viu, tá aí, roda, o código roda. Mas fica ruim, chega uma hora que você começa a confundir essas variáveis. Então vamos trocar essas variáveis. Olha que interessante. Eu cliquei ali em abacate e vou dar um Ctrl D. Automaticamente vocês veem que eu tenho o cursor agora nos dois abacates que eu tinha no código, tá vendo? Então eu posso apagar essa palavra e escrever, por exemplo, nome. E ele simplesmente trocou pelo que eu escrevi, ó. Todos os abacates que eu tinha foram trocados. Então eu posso pegar aqui banana. Banana é um número, né? Dou um Ctrl D, ele vai selecionar a outra aqui de baixo, a outra variável aqui de baixo, e posso escrever número. Olha, laranja. Clico em laranja, dou um Ctrl D, ele já selecionou a outra aqui de baixo, e eu posso apagar, ver que apagou os dois lados, e escrever aqui multi, de multiplicador, para ser mais fácil de escrever, não precisa escrever aquele troço gigante. Então tá aí. Veja que agora ficou fácil de eu identificar que aqui é nome, aqui é número e aqui é multiplicador. Tranquilo, né?
Agora vamos fazer os dois multiplicarem. Então eu tenho aqui esses valores. Agora aqui embaixo nós vamos trabalhar essa multiplicação, fazer efetivamente uma operação. O final dessa operação vai ser ele mostrar esse número, não vai? Então eu já posso colocar aqui, ó, print. O resultado da multiplicação é... Eu vou tirar esse cara aqui porque eu não quero. O resultado da multiplicação é... Eu vou colocar assim como resultado. Vai ser a variável que eu vou trabalhar, tá? Só que essa variável, eu estou escrevendo conteúdo de variáveis, por isso eu tenho esse F aqui na frente. É apenas com esse F que resultado realmente vai mostrar o meu resultado. Então, só que para isso eu preciso colocar a palavra resultado. Opa, escrevi até errado aqui, deixa eu corrigir. Entre chaves. Só que percebam uma coisa, ficou em amarelo, e olha aqui uma linha amarela. Aqui também está marcando o amarelo aqui no meu cantinho. No meu micro aqui, ó, também tem um amarelinho ali. Significa que tem algo que está errado, que é algo que não foi definido. Olha que interessante. Eu estou usando uma variável que ela não foi inicializada, ela não foi definida. Então, ou em cima do código eu coloco que resultado é igual a 0, e aí, mesmo eu não mexendo com a variável no meu código, resultado será 0, ou eu tenho que em algum lugar no meu código startar e fazer essa variável funcionar. Eu vou colocar aqui que resultado vai ser igual ao quê? Agora a gente vai trabalhar esse cara aqui. Veja que para eu fazer a multiplicação, eu tive que tomar algumas outras medidas antes. Por quê? Toda vez que eu usar um input, o que ele vai guardar dentro da variável vai ser uma string. Não vai ser número, não vai ser float, não vai ser nada disso. Vai ser uma string. E string é texto. O número 1 é diferente do texto 1. E isso tem que ficar muito claro para vocês. Número 1 é diferente do texto 1. O número 1 eu preciso, para guardar um número 1, eu preciso de 1 bit na memória. 1 bit, que é a menor unidade de armazenamento que a gente tem dentro do sistema. Me coloca na tela ali, por favor. Isso tem que ficar claro para vocês. 1 bit é a menor unidade que a gente tem. O bit ele só pode guardar 2 valores, ou 0 ou 1. Lembra que eu comentei sobre verdadeiro e mentira? Verdadeiro e falso? São valores booleanos, como a gente fala. Álgebra booleana é a álgebra de zeros e uns. Verdadeiro e falso, positivo e negativo. Então a menor unidade que eu tenho dentro da informática é o bit, que é o 0 e 1. Para eu guardar o número 1, eu preciso de 1 bit de memória. 1 bit. O byte, que é o que a gente mais fala, gigabytes, 1 byte, eles são 8 bits. Para eu gravar 1 byte, eu preciso de 8 bits de unidade para gerar 1 byte. Para gravar o número 1, eu preciso de 1 bit. É a menor unidade que existe. Se eu precisar gravar o número 2, por exemplo, o número 2, eu vou precisar de 2 bits para gravar. Porque o número 2 em binário, vocês já devem estar cientes, porque já que estão no terceiro ano, obviamente vocês já devem saber números binários. Número 0
em binário é 0, número 1 em binário é 1, número 2 em binário é 10. 1, 0. É a união desses dois valores. Então, para eu gravar o número 2, eu precisaria de 2 bits. Um com o número 1, o outro com o número 0. Se eu precisar gravar o número 3, eu precisaria de um bit com o número 1 e o outro bit com outro número 1, que em binário é como se eu escrevesse 11. Então, perceba que para eu gravar o número 1, eu preciso de um bit, que é 1/8 de um byte. Agora, para gravar o caractere 1, eu preciso de 1 byte. Então, a diferença que a gente tem entre gravar o número 1 e um caractere 1 é entre 1 bit e 1 byte. Isso é, para eu gravar o caractere 1, eu preciso de 8 bits para gravar esse caractere. Mas para gravar o número 1, eu preciso de 1 bit apenas. Com isso, isso mostra para nós que quando eu tenho necessidade de gravar algo que seja numérico, se eu colocar no meu código que isto será numérico, ele vai usar menos memória. Sabe aquela coisa de que, o meu computador tem 4 GB, eu ligo o Windows e ele é uma lentidão que não tem tamanho. Não, mas aí eu coloquei 8 GB, ele ficou bem melhor. Nossa, ficou bem rápido. Mas quando eu coloquei 16, ele só faltava voar da mesa. É justamente por isso, porque quanto mais informação eu preciso usar na memória, mais espaço eu preciso. Porque dependendo de como essa memória ou de como os programas trabalham com o conteúdo que você está lidando, ele vai ocupar mais memória ou ocupar menos memória. Quando eu capturo o meu teclado digitando o número 1, eu estou usando 1 byte para gravar isso. Agora, se eu converter esse cara para um inteiro, ele passa a usar 1 bit para gravar a mesma coisa. 8 vezes menos. Mas essa regra funciona para tudo? Se você estiver tratando um número e esse número como número e esse número como texto, sim, funciona. Mas é sempre 8 vezes? Não, às vezes é muito mais. Dependendo do número, chega a ser muito mais. Porque conforme você vai subindo o uso dessa memória, você vai tendo mais espaço em termos de números, você pode gravar números maiores e usar espaços menores para isso. Então tem que ficar muito claro isso, beleza? Entendido? Vamos voltar lá no código então. Só que para eu poder multiplicar, isso é, trabalhar números como números, eu tenho que convertê-los em números. E para convertê-los em números, eu uso uma função chamada int. Eu vou converter o que está em caractere em números, que é o caso que a gente tem aqui, int de número. Isso é, eu peguei o que foi digitado no teclado, converti em números, peguei a outra variável que foi digitada no teclado, converti em números e fiz uma multiplicação, que na programação, vezes sempre é asterisco. Fiquem claros, isso aí é tudo na computação, vezes é asterisco. Então, se eu quiser fazer 1 vezes 2, vai ser 1 asterisco 2. O que pode mudar, às vezes, é a forma de escrever, junto ou separado. Tem linguagem que tem essa preciosidade, outras não. Python, por exemplo, não tem essa preciosidade. Eu posso escrever esse asterisco junto, grudado, ou separado. Ele vai entender. Tá bom? Então, da mesma forma que existe precedência em matemática, existe precedência
na informática, na programação. Sempre que eu tiver alguma operação a fazer, ele sempre vai executar as funções primeiro, que nesse caso, esta função, eu estou passando o número que era texto para número, e estou passando aqui o multi, que era texto, para número inteiro, por isso int, de integer, que é inteiro. Depois que ele passar multi para inteiro, número para inteiro, ele executa a operação matemática que eu botei aqui. Depois que ele executar essa operação matemática, ele armazena o resultado no resultado. O resultado passa a receber toda essa operação. E aí ele imprime o resultado da multiplicação, é resultado. Vamos ver se deu certo? Vou lá. Então, primeira coisa, ele me pede o nome. Sidney. Ele me pede um número, sei lá, número 1, 2, 3, 4, 5. E ele me pede um multiplicador. Eu vou botar 10, para a gente ter certeza que o valor está certo. Nunca testem as coisas sendo absurdos, porque daí você tem que validar se o código está funcionando. Aí eu coloco um número esdrúxulo aqui, eu não sei se ele validou, se está funcionando, se não está, porque vai dar um número que daí eu vou ter que ir atrás, pegar uma calculadora, ver se funciona ou não. Então, sempre usem coisas simples inicialmente para você ter certeza que o código está funcionando. Então, beleza, 10, ele escreveu lá, Sidney. O número que você digitou foi 1, 2, 3, 4, 5, o multiplicador que você digitou foi 10, o resultado da multiplicação é 1, 2, 3, 4, 5, 0, obviamente, multiplicou 10 vezes o valor. Isso agora, em vista, eu posso trabalhar com o resultado e fazer outras operações. Então, por exemplo, eu posso fazer nesse caso, uma multiplicação, uma divisão, uma soma, e posso fazer qualquer outro tipo de operação que entre esses valores. E posso fazer operações complexas com isso também, desde que você saiba o que você está fazendo. Por exemplo, um problema que é bem problema de Enem, assim. Fulano comprou uma bicicleta e pagou R$540. Mas ele pagou esse valor com um desconto de 15%. Qual era o valor real da bicicleta? Se você sabe resolver esse problema, você pode simplesmente preparar um código que faça isso para você. Se isso é uma coisa que toda hora você tem que fazer. Faz sentido nesse momento. Agora, fazer o código uma vez para nunca ser usado, até faz sentido se você está pensando no aprendizado. Mas não faz sentido como uma ferramenta de trabalho. E a nossa ideia é sempre tentar fazer as coisas para que isso vire útil. Então, se você trabalha num lugar que sempre tem esse tipo de coisa, olha, o cara fala assim, eu quero saber quanto eu tenho que colocar o valor desse objeto para venda para eu ter 20% de lucro, sendo que eu paguei tanto. A forma que você trabalha esse código vai por exemplo, você vai poder montar uma calculadora que faz esse tipo de resolução para você. Se você trabalha numa loja varejista, por exemplo, isso é muito importante. Os caras sempre vão estar querendo saber qual a margem de lucro, quanto eles podem colocar. Olha, eu quero que saia por R$540, mas a gente pagou X reais. Eu quero saber qual é o meu lucro. Então, você tendo essa consciência matemática de como resolver isso na mão, você transforma isso em código. E assim você pode fazer programas que, na verdade, eu não chamo de programas, eu chamo de ferramentas, né, que vão ajudar no dia a dia, justamente para resolver esse tipo de problema. E isso aqui faz muita diferença. Faz muita diferença para se realmente isso aqui é algo que é usado dioturnamente. Pessoal, vocês saem às 11h05, né? Pelo que eu me lembre. É isso mesmo? Então, a gente já está no horário, né? Vou soltar vocês um pouquinho antes. A gente continua daqui na próxima aula e a gente vai aprofundando isso aqui. E espero que vocês estejam fazendo os exercícios para a gente ir avolumando essa informação. Esses exercícios eu vou postar exatamente como está aqui, eu vou postar depois para vocês, tá? Vai entrar lá no mural da matéria de vocês, né, que é programação back-end, vai entrar lá
para vocês terem isso e poderem trabalhar em casa. Não esqueçam de desligar o CodeSpace antes de sair para não ficar consumindo horário de vocês. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima aula. Bye, bye. Deus abençoe.